pra um lugar, a gente compra algo pra gente, a gente na hora já lembra. Tem aquela pessoa ali, vamos levar pra ela também. Tem aquela outra pessoa ali, olha, isso daqui combina com ela, e aí? Vamos levar? Vamos. Ou seja, o nosso coração sempre tá pronto pra abençoar. Sem esperar que Deus traga algo em troca. Porque nós entendemos que aquilo que nós carregamos é para servir pessoas. Então, por que se a gente pegar os grandes milionários, bilionários, por que eles prosperam? Você já reparou que eles ajudam orfanatos, ONGs? Isso abre os céus sobre eles. A gente vai pegar a história de Cornélio, a palavra vai dizer que as esmolas e as orações de Cornélio subiram como oferta memorial ao Senhor. Aí o que o Senhor libera? Um anjo para trazer o quê? Trazer Pedro para que houvesse o derramado espírito na casa de Cornélio. Então, a ação que nós fazemos, o problema é que as pessoas estão focadas somente no dinheiro. Ah, é muito, é pouco. Querido, é pouco, é muito, não importa. O que importa é a obediência. O seu nível de obediência revela o nível de prosperidade que você vai andar. Aí você vai o quê? Despertar essa liberação de Deus. Porque não adianta eu receber uma impartição, uma transferência de riquezas e não movimentar. Tem gente que vive ansioso o tempo todo. Ansiedade é a falta de confiança em Deus. Tá na Bíblia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus tem cuidado de ti. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje, quando eu tenho que pagar alguma conta, alguma coisa, eu não perco o sono. Nunca perdi sono por causa de conta. Ai, mas vai vencendo. Eu olho pra minha esposa e falo assim, ó, vou orar. Tranca a porta do quarto, deito na cama, começo a orar e falo assim, Pai, a tua palavra diz que o Senhor dá os seus enquanto dorme. Eu vou descansar no Senhor. Pastor, quando eu desperto, tem recurso. Eu lembro... Dorme, literalmente. Literalmente, eu tenho meu tempo de oração, depois eu descanso. Veja só, teve uma vez que a gente precisava de um recurso e não tinha de onde vir. Não tinha mesmo. Final de mês, negócio às vezes você olha assim, estava feio, porque Deus mudou, né? Estava feio as coisas. O que eu fiz, pastor? Falei pra minha esposa, eu vou orar. Desliguei a internet do meu celular, falei assim, vou colocar um fundo musical porque eu não quero que ninguém me atrapalhe. Comecei o quê? A orar em outras línguas. Orei. Falei bem assim, Deus, como sinal que eu confio em ti, agora eu vou descansar. Fiquei ali, acho que uma meia hora. Uma hora, meia hora. Quando eu despertei, que eu liguei a internet, adivinha? Chegou uma oferta. Com valor a mais do que eu precisava. Ou seja, por que aquilo veio? Porque eu fui descansar. A palavra diz, provar e ver que o Senhor é bom. Então, quando eu provo, creio e descanso nele, é impossível a provisão não vir. É impossível. Esses anjos da provisão, vocês já tiveram experiência com os anjos, mas vocês viram literalmente esses anjos da provisão, do recurso financeiro? É uma categoria? Ou todo anjo é da provisão? Ó, posso dar um pouquinho de base bíblica aqui para essa transferência angelical de riqueza? Deuteronômio, capítulo 8, 18, vou ler bem rapidinho aqui. Diz assim, ó, antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Está escrito poder, e algumas traduções diz, ele quem te dá o dom para adquirires riqueza. Para adquirir o quê? Adquirires riqueza. Ok. Para confirmar a sua aliança que jurou aos seus pais, como vê nesse dia. Isso está falando da aliança que Deus fez com o povo. Se quiserdes, ouvirdes e obedecer. Então aqui, ó, te lembre do Senhor teu Deus, ou seja, lembre-se de obedecer. Porque quando você obedecer, ele te dá a força para adquirir riqueza. Agora, eu vou deixar uma mensagem para você. Você quer andar em provisão ou você quer andar em prosperidade? Provisão é algo que é um socorro numa situação de aperto. Quando? Mas a vontade de Deus não é que você viva de provisão, é que você tenha abundância. Ou melhor, você tenha prosperidade. Que você se torne a provisão na vida de outras pessoas. Isso. E para isso você precisa prosperar.
Agora, sabe como é que Deus transfere a riqueza do ímpio para o justo? Através dos anjos. E aí eu vou te dar uma outra base. Tá lá em Gênesis 31. Deixa eu ver esse aqui, eu abri. Jacó tava trabalhando pro sogro. E o sogro tava só passando ele para trás. Mas ele é justo. E o sogro passando ele para trás. E aí chega um ponto, depois que ele prospera, aí ele vai falar para Raquel, para suas esposas, como é que Deus prosperou ele. E ele fala assim, olha, o seu pai mudou meu salário várias vezes tentando me enganar. Só que um anjo do Senhor me apareceu, tá lá em Gênesis 31, depois você lê o texto. Não vou ler, não, vou deixar você ler depois de curiosidade. E ele fala assim, o anjo do Senhor apareceu para mim em sonho e me mandava fazer isso, isso, isso com as varas. E toda vez que o seu pai mudava o meu salário, o anjo aparecia para mim em sonho e me dava um direcionamento diferente. E nisso Deus tirou a riqueza do teu pai e deu na minha mão. Porque o Senhor viu o que o teu pai fez comigo e foi justiça na minha vida. Ou seja, Labão ajuntou para dar prosperidade para Jacó. Só que quem que dava os direcionamentos para Jacó para transferir a riqueza de Labão para Jacó? O anjo vinha em sonho e dava um direcionamento. É o que eu falei no começo da live. Você quer prosperar, não vai cair do céu a prosperidade. Você tem que ter um direcionamento do céu, ou seja, Deus vai te dar ideias de negócio, ideias, né, insights, ideias de negócios, não sei, de curso, de livro. Deus vai te dar uma ideia para escrever um livro. Deus vai te dar algo, um projeto, um plano, vai te conectar a pessoas. Mas você precisa se movimentar. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Deus precisa que você se movimente. E interessante que os anjos até para ter a provisão, né? Exatamente. Ó, Pedro, vai lá e pesca o peixe e você vai ter a provisão. Mas o que Pedro semeou antes? Olha só que interessante. Você falou de Pedro, lembrei aqui. Quando Jesus ele vai pregar, Pedro oferece o barco para Jesus pregar. Jesus se distancia da areia para pregar para a multidão, para a voz dele ecoar. Só que chega um momento em que Pedro vai pescar e a palavra diz que Pedro não pescou nada a noite toda. Lembra dessa passagem? Aí Jesus faz o quê? Pedro, joga lá de novo. Pedro fala o quê? Sobre a tua palavra eu vou fazer. Pedro serviu o reino com aquilo que ele tinha. A palavra diz que quando ele joga a rede e ele puxa, teve tanto peixe, mas tanto peixe que teve que fazer o quê? Chamar outros para ajudar. Então, quando você serve o reino com o que você tem, você colhe não só para você, você colhe para que outros também venham ser alcançados. E ele fala, o Jonatas falando sobre estratégia, olha só que interessante. Nessa passagem de Labão, Jacó, ele fica com as piores ovelhas. E aí o que acontece? Deus dá uma direção para ele. Pega 3 varas, acho que é 3 ou 4, não me recordo. Corta, faz tiras. Coloca perto de onde as ovelhas elas vão beber água e elas vão coabitar. Eu nunca vi pedaço de vara fazer com que ovelhas multiplicassem. Agora, tem outra coisa aqui porque importante. Porque a palavra diz que quando elas iam beber, elas coabitavam e multiplicavam. É uma estratégia. Então, às vezes, Deus vai te dar estratégia que para nossa mente não vai fazer sentido nenhum. Mas é uma estratégia divina. E outra, a estratégia foi para Jacó. Se você fizer a mesma coisa que ele fez lá, não vai funcionar hoje. Exatamente, cada um tem uma estratégia. Tem que ouvir direto de Deus. Tem que ouvir o direcionamento de Deus aí que tá no negócio. Ouvir o que Deus tá falando. Nós temos pessoas aqui que talvez tem loja, comércio, empresário, não importa o que você tenha. Não tá vendendo, não tá tendo recurso. Comissiona os anjos. Senhor, eu preciso de uma estratégia. Libera os teus anjos, traga estratégia. Os anjos de provisão, eles trazem conexões. Vai ter pessoas que Deus vai aproximar de você para trazer provisão para a sua vida, recursos. Então você precisa estar atento a isso. Só que se eu comissiono os anjos e eu fico paralisando a ação dos anjos, como é que a gente vai contemplar a provisão de Deus? Qual foi o maior milagre financeiro que os dois tiveram? E depois nós vamos deixar um bom tempo para orar para uma transferência aí forte aí. Se prepare aí. Prepare aí. Já vai, você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal, vai dando like. Às vezes a pessoa esquece do joinha.
o joinha alcança maior. O próprio YouTube fala, o conteúdo é relevante, manda para mais pessoas. E se você quer outro podcast sobre esse tema aí, tiver pergunta pro pastor Caio, pro profeta Jonathan, põe aí no comentário aí, eles vão depois estar lendo, eu vou responder, eles também. Oferte o seu like, né? Oferte seu like. Também se quiser dinheiro, também pode. Também. Semeie no Semeie canal. também, se quiser também semear aqui, é uma boa terra. Eu entendo assim, ó, se a partir do momento que você tá ouvindo sobre isso, você tá perdendo tempo de semear, você é muito devagar. Devagar. Cele, né? Se eu fosse você, eu já tinha semeado antes mesmo de começar. Vou contar um testemunho, posso bem rapidinho aqui. Conte os testemunhos maiores e Algumas semanas atrás, o senhor tava fazendo uma live com um rapaz, eu não conheço ele. E vocês fizeram um propósito lá de ofertar R$20. Foi. E ele falou assim, ó, Deus tá Profeta, mandando, ó, profeta. ele recebeu uma palavra de Deus na live, né, ó, oferta R$20, vocês vão ter um destrava financeiro. Eu peguei, ofertei no canal, fiz oferta ali no chat, R$20. Eu nunca recebi tanta oferta num dia igual eu recebi naquele dia. Eu ofertei de manhã, na hora do almoço, tava acontecendo lá, e eu fui lá e ofertei os R$20. Mas não tava esperando que aqui ia chegar tanta oferta naquele dia, pastor. Falei, meu Deus do céu, você vê quando você anda debaixo da palavra. Ele falou, ó, Deus tá falando que quem ofertar aqui hoje vai ter um rompimento financeiro hoje. Com entendimento ainda. Ele falou, a palavra que Deus liberou ali. Quando você se move debaixo da palavra profética, aqui vai a outra chave, né? Crede nos profetas e prosperareis. Né? A viúva recebeu uma palavra, ela creu na palavra e teve provisão durante 3 anos e meio. Então, eu me movi debaixo da palavra ali, ofertei os R$20 que ele falou e recebi um monte de oferta. É benção. Falei, Teve outra pessoa que testemunhou que ela ofertou ali e antes de acabar o dia, né, que foi meio-dia a live, veio uma benção grande para ela na área financeira também. Então, assim, nós estamos vendo pessoas que estão sendo alcançadas porque acreditaram. Você lembra de algum testemunho forte aí de um milagre financeiro, de uma bênção, de uma... Pastor, recentemente, olha só que interessante, recentemente eu fui pregar uns 2 sábados atrás em uma igreja em Brasília. E nisso que eu tava lá, eu fiz uma semeadura nesse lugar. Enquanto eu fiz uma semeadura lá e eu estava pregando, minha esposa estava em casa. E olha só que interessante a oração que ela fez. Ela falou assim, Senhor, eu libero meu anjo para trazer recursos que estão retidos de pessoas que liberaram uma palavra que iria abençoar a vida do Caio e não cumpriu. Acelera a movimentação desses recursos. Ela liberou um comando sem eu saber. Eu fiz uma oferta sem ela saber. Pastor, quando chegamos em casa, no meio do caminho, na verdade, uma pessoa me manda um comprovante. E eu achei que era alguma cobrança, alguma coisa, né? Quando eu fui ver, a pessoa falou, não, lembra que você orou por mim? Eu disse que ia semear na sua vida? Não deu tempo os outros dias. Mas dessa vez eu consegui. A pessoa pegou e mandou oferta. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim pra ela, você não sabe o que acabou de acontecer. Ela, o quê? Eu falei, caiu uma oferta de um valor X. Aí ela, que horas? Aí eu falei o horário. Na hora que eu tinha semeado e na hora que ela tinha comissionado os anjos. Então você vê que o mundo espiritual está em movimento. Então tem muitos recursos que são liberados. Tem muito testemunho de tudo que é jeito que você imaginar que nós temos vivido. Se de fato a gente for contar vários testemunhos aqui, tinha que fazer uma live só sobre isso. Porque de fato, nós temos provado provisão de todos os lados. Recentemente eu viajei para Curitiba e eu olhei para minha esposa e falei, ela disse assim, eu vou levar presente para todo mundo. Eu falei, Jesus amado. E a gente sabe que bagagem de avião é caro. Você compra uma bagagem de R$200. Aí nós tínhamos que comprar 2 bagagens, uma para cada, então já vai para 400. Aí você tem que comprar mais uma mala para poder levar tudo. E eu olhava para ela e falava assim, Senhor da glória, não leva mais não vai caber. De fato, foi a primeira vez que eu acho que eu entrei preocupado, porque dificilmente eu me preocupo. E ela, calma, vai dar certo. Passou na hora que a gente foi fazer o check-in. Sabe o que apareceu? Que nós ganhamos grátis na hora? 2 bagagens de 23 quilos.
Ou seja, nós levamos os presentes para honrar as pessoas e nós não tivemos gasto nenhum. A não ser com a mala que nós compramos, mas alguém mandou uma oferta depois. Então, o valor que a gente utilizou nosso, nós recebemos de oferta depois. Para honrar a vida de outras pessoas. Então, quando você se preocupa em semear na vida de outras pessoas, honra, principalmente honrar, porque foi honra o que nós exercemos, a provisão vem. Essa é a chave. Como o pastor Jonatas falou. Ou você vive de socorro, ou você vive de provisão temporária, ou você vive na prosperidade. E a prosperidade é você ter paz em todas as áreas. É você semear sem você ficar preocupado. Será que vai vir? Será que vai voltar? É você ir lá e investir em você. Quantas pessoas... Quer ver um dos sinais de escassez? A pessoa ela não consegue semear nela mesma. Uma das chaves para você prosperar, além da que nós já falamos, tem 27 chaves para você prosperar. Uma das é semear na sua própria vida. Honrar você. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não honro a minha própria vida, eu não semeio em mim, como que eu quero semear no meu próximo? Segundo, você que está assistindo aí, semeia na vida da sua esposa. Semeia na vida do seu marido. Uma mentalidade de escassez é aquela que a pessoa, não sei o senhor, mas quando eu era mais novo, minha mãe ia lá, comprava alguma coisa nova e ela falava assim, olha, é só quando vier visita. Você comprava uma roupa nova, não, é só quando a gente for para tal lugar. Prato, copo, Exatamente. toalha. Aí o que acontece? Você não usufrui daquilo, você está adquirindo para você usufruir, mas você está honrando os outros e desonrando aqueles que estão contigo. Hoje não. Hoje a gente compra alguma coisa. Nós vamos ser os primeiros a usar. Isso é honra. É você honrar aquilo que já está dentro de você. É você honrar a sua casa, a sua família. E é impossível você não prosperar. Ele soltou uma chave aqui, meio sem querer. Mas você quer prosperar? Se você é casado, você tem que investir na sua esposa. Você tem que honrar a esposa. Honra significa presentear. Se você honra a tua esposa, Deus te prospera. Se você desonra a sua esposa, você não vai pra frente. Nem sua oração Deus ouve. Eu falei assim, Deus não ouve a tua oração. Por quê? Deus fala, ó, trate a tua esposa como Cristo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua própria vida por ela. Você tem que deixar de pegar pra você pra dar pra ela. Porque Então- quando você faz isso, você libera uma graça de Deus sobre a sua vida. Então, um marido mão de vaca. Não, que nem o marido não dá o dinheiro pra esposa fazer a unha. Não dá o dinheiro pra... E quer ter uma mulher bonita do lado, né? Mas não dá o dinheiro pra cortar o cabelo. Não compra uma roupa bonita. Né? Não investe na mulher. E outra, não é só presentear. Tem marido que desonra a esposa na maneira que trata ela. Você, marido, você é homem que quer prosperar, mas fala grosso com a tua esposa, esquece. Xinga a esposa, grita com a esposa, não ajuda a esposa. Não, mas acho que crente não faz isso. Ah, não faz não, né? Tem uns que na igreja é conduzido pelo Espírito Santo, né? Chega em casa é conduzido pelo diabo. Eita. Não? Ou ele fala igual você, ele assume o próprio papel do capeta. Tem gente que fala assim na igreja, Espírito Santo me usa. Quando chega em casa, fala bem assim, diabo, agora eu que vou entrar dentro de ti. É o terror em casa. Mas se for crente, Eu sou crente até o diabo é. crente não pode. Não deveria, né? Mas... Então quer prosperar, honra a tua esposa, presenteia ela, deixa ela linda, e você vai ver que tua vida vai pra frente. Com certeza as mulheres vão dar o like aí. Dá o like aí. Você, mulher, dê um aleluia. Escreve aí no comentário. Hein? Aleluia. E manda pro seu marido assistir essa live. Faz o corte e manda pro seu marido assistir essa Você, live. mulher, que creu nisso daí, já manda sua oferta aqui pra vida do pastor também. Aleluia. Cele, profeta e pastor. Queria que vocês orassem aí. Deixa Deus usar um bom tempo para vocês orarem à vontade. Sim, posso dar só um testemunho rápido? Fique à Pra vontade. já engaixar na oração. A palavra de Deus diz, creia nos seus profetas e prosperareis. Um dia eu tava fazendo louvor na igreja. Isso eu não faço se eu não sentir. E eu comecei a falar assim, eu tô sentindo que o Senhor tá liberando provisão, tá liberando recursos agora. Se você crer, você pega. Falei assim, vai aparecer dinheiro na conta de pessoas aqui essa noite. Vai chegar dinheiro na porta da tua casa.
E quando eu tava liberando essas palavras, você que crê, você recebe. Pega pra você. Eu tô liberando a palavra profética. Se você crê, você vai receber. Tinha uma mulher que tava visitando a igreja aquele dia. E quando eu tava falando isso, ela tava chorando, chorando. Quando terminou o culto, aquela mulher saiu, o Espírito Santo falou pra mim, anda na igreja olhando pro chão. Aí eu peguei e comecei a andar na igreja olhando pro chão. Andei toda acelera. No lugar que aquela mulher tava, tinha 5 pedras preciosas. No lugar exato onde ela tava em pé orando. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, ela recebeu. Pensei comigo, né? Essa mulher recebeu. Ela não viu as pedras aqui, acho que ela nem sabe o que que era. Mas ela recebeu uma provisão de Deus. Aí eu peguei aquelas pedras e guardei. Aí os irmãos viram que eu achei as pedras ali e começaram a procurar pedra na igreja. Eu peguei aquelas 5 pedras pra mim, né? Eu que achei. Era pra aquela mulher, mas ela deixou pra trás e eu peguei pra mim. Aí os irmãos, o que você tá fazendo, pastor? Eu achei umas pedras aqui. Ah, também quero achar. Aí começaram a procurar e começou a aparecer pedra. E quanto mais os irmãos procuravam, mais pedra começou a aparecer. Acho que a gente pegou umas 25 pedrinhas aquele dia na igreja. Provisão. No outro culto, da outra semana, ela foi na terça, na outra terça ela voltou. Pastor, vem testemunhar. Você liberou a palavra. Eu cheguei em casa, eu dormi. Pela manhã, eu fui acordado com uma pessoa que tava me devendo há anos, que eu já tinha até deixado de mão. Ela veio, pagou o que me devia e me deu em juros. Ela falou, não, eu vou te dar mais porque eu tô incomodado e eu preciso te dar isso. E eu fui no banco, eu lembrei da palavra que você falou que ia aparecer dinheiro na conta. Eu fui no banco, puxei extrato. E o dinheiro do meu aluguel, que eu não tinha pra pagar o aluguel, o dinheiro exato apareceu na minha conta e ninguém sabe me explicar quem mandou. É forte. Crê na palavra que é liberada de um profeta. Irmãos, se não é pra você, se joga na frente e pega. A palavra é liberada, se você crê. Ó, Tem palavra que é liberada pros outros, eu falo assim, eu quero também. Se o senhor tá fazendo na vida dele, faz na minha. Fala, eu tomo Dá posse. aqui também. eu tô aqui, enquanto a gente tá aqui, eu já tô gerando algumas coisas aqui no espírito. É. Já comissionei os anjos. Você não pode perder o ambiente. Tem que pegar a atmosfera. Discernir o ambiente já flui. Ambientes Se movimente. proféticos destravam a tua vida, principalmente, pastor, nas finanças. Ambiente profético, uma palavra liberada muda a tua vida. Exatamente. Então fica à vontade de orar aí. Um começa, outro continua, vamos ver. Amém. Pode começar, eu. Não, honra ao mestre. Aleluia. Amém. Vamos orar então. Pai, no poderoso nome de Jesus, nós queremos te dar todo louvor. Aleluia. Entendemos que sem ti nada podemos fazer. Te damos graças, Pai, pela vida de cada filho e filha do Senhor, por esse tempo, primeiramente pela vida do pastor Ariston, que está aqui, que nos permitiu ser canais do Senhor na vida de pessoas aqui, Pai. Ele está honrando a vida dessas pessoas, ele está honrando a nossa vida. E nós queremos honrá-lo, Pai, e liberar sobre ele a unção. Estenda suas mãos aqui, pastor. Pega na dele lá, Jonatas. Nós queremos liberar sobre ele, Pai, recursos sobrenaturais. Nós liberamos os anjos de provisão agora se movendo. Anjos de provisão no poderoso nome de Jesus. Comece agora a trazer todos os recursos que ele necessita agora, para que o propósito que está no coração dele venha a se cumprir. Para que tudo aquilo que ele tem gerado e apresentado diante do Senhor venha a se manifestar. Traga a existência. Levante recursos de todos os cantos, de perto e de longe, homens, mulheres, de todos os lugares que vão semear nessa visão, que vão manter essa visão, que serão expansão de Deus através da vida dele, Pai. No nome de Jesus, nós atraímos agora os recursos para as mãos dele. Recursos aparecendo na conta, provisões, conexões divinas para que haja o cumprimento de propósito, estratégias, Pai. No nome poderoso de Jesus, nós comissionamos agora no reino do Espírito. Nessa hora, que o mundo espiritual começa a se mover a teu favor agora. Recalabaraba socotorobocher cantará. Movam-se, anjos. Comissionamos o poderoso nome de Jesus. Recurso em abundância a partir de hoje. Que tudo aquilo que estava retido, tudo aquilo que leva e carrega o seu nome, nós declaramos prosperando agora, multiplicando, abençoado, fluindo, rompendo agora.
Agora, no poderoso nome de Jesus, haja manifestação de recursos financeiros. Haja manifestação de provisão agora. Em nome de Jesus, antes desse mês acabar, que haja manifestação sobrenatural. Que os anjos tragam surpresas sobre a tua vida. Surpresas sobre a tua vida. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Shurra makalama surra makatalaba surro kusote kiria mama saia. Mova, Senhor, mova os teus anjos, Pai. Mova os teus anjos nessa transmissão agora, Pai. Eu libero uma palavra, Senhor, sobre todos aqueles que estão assistindo, nos ouvindo nesse momento, Pai. Que anjos de transferência de riqueza sejam liberados agora, Pai. Transfere a riqueza dos ímpios para os teus filhos, para aqueles que são justos, que estão cumprindo os princípios, Pai. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a tua vida, você que precisa de provisão. Olhe a tua conta agora. Em nome de Jesus, que os recursos cheguem, que os recursos apareçam. Que seja depositado dinheiro na tua conta, que dinheiro apareça na carteira, que o dinheiro apareça nas gavetas, apareça debaixo da almofada, debaixo do sofá, que dinheiro apareça na sala, em nome de Jesus, Pai. Começa a manifestação, Pai, a manifestação dos recursos divinos, Pai. Traga ouro, prata dos 4 cantos dessa terra, recursos financeiros sendo liberados sobre ministérios. Eu vejo recursos sendo liberados sobre ministérios. Tem um pastor, eu vejo que você está orando para comprar as cadeiras da igreja. E eu vejo cadeiras entrando pela porta da tua igreja agora. Eu sinto a unção de Deus enquanto eu estou dizendo isso. Eu vejo as cadeiras entrando pela porta. Receba em nome de Jesus a provisão. Eu vejo no meu espírito anjos descendo do céu com sacos de dinheiro nas mãos, sacos de moedas douradas. Eu vejo o Senhor liberando provisão, liberando prosperidade sobre vocês agora, vocês que são membros desse canal, que têm apoiado esse canal. Eu vejo o Senhor liberando um novo tempo sobre a vida de vocês, um nível de prosperidade, um manto de prosperidade. Eu sinto o poder de Deus saindo das minhas mãos agora. Receba fogo, receba em nome de Jesus. Pai, começa, Pai, chegar agora notificações de Pix, notificações, Pai, de transferências bancárias, Senhor, de alto valor. Agora, Pai, para empresários, Senhor, que entre, ó Pai, agora, conexões, que o telefone toque agora, Pai, que o telefone desse empresário comece a tocar agora, Pai, com uma conexão, em nome de Jesus, Pai, que haja vendas sendo liberadas agora, Pai. Aumenta, Senhor, a venda daqueles que têm loja, Senhor, daqueles que têm comércio. Aumenta as vendas nesse mês, Senhor, multiplica, não só porque é dezembro, mas multiplica dezembro, janeiro, fevereiro, durante os 12 meses desse ano que vai entrar, Pai, em nome de Jesus. Pastor Ariston, quando o profeta Caio estava comissionando os anjos do Senhor, eu vi um anjo todo dourado atrás de ti, e eu vi um anjo de prata na tua frente, e eu falei: Espírito Santo, o que significa isso? E o Espírito Santo falou para mim assim, ele falou do prata, primeiro que está na sua frente. Deus está enviando um anjo de justiça. Aleluia. Na tua frente. Injustiças que foram cometidas com você. Esse anjo vai trazer um tempo de justiça. Pessoas que deviam ter te honrado e não honraram, Deus vai trazer a honra. Deus vai trazer tudo que era para ser seu, que o diabo reteu. O diabo conseguiu roubar. Esse anjo de justiça, Deus está liberando para ir na tua frente agora, abrindo os caminhos. Conexões que foram impedidas, que deveriam ter sido feitas, o Senhor vai trazer de novo, o Senhor vai restaurar. E o Senhor diz para você que está ativando um manto de prosperidade sobre a tua vida hoje. Não te preocupe com os recursos. Diz o Senhor teu Deus, não te preocupe com os recursos, que esse anjo vai trazer tudo o que você precisa. Não planeje baixo, diz o Senhor. Não coloque limite nos projetos que eu estou te dando. É para você ver alto, para você pensar alto, porque esse anjo vai trazer os recursos para todos os projetos que você colocar no papel e me apresentar. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Na hora que você estava orando pelo pessoal, eu vi a imagem de um espírito maligno. Na hora eu perguntei para o Senhor que espírito era esse. O Senhor falava que era um espírito de bancarrota, espírito de falência. E eu creio que em nome de Jesus, espíritos de falência foram
destruídos, destronados agora no poderoso nome Em nome de de Jesus. Jesus. Talvez você estava num nível de falência, quase falindo, perdendo aquilo que você tinha. Saiba que esse espírito não tem mais poder sobre as suas coisas, sobre aquilo que leva e carrega seu nome. Você vai chegar na sua empresa e você vai dizer: anjos de provisão, me deem estratégias divinas agora. E deem uma ordem no reino do Espírito, para que tudo aquilo que estava retido seja liberado. Todo espírito de bancarrota bata retirada agora em nome de Jesus. Eu creio um tempo de restituição sobre a vida de pessoas aqui. Aleluia. Recursos que estavam retidos, causas das justiças que estavam paralisadas. Haverá um tempo de restituição. Deus vai multiplicar recursos sobre a vida de pessoas de maneira que elas nunca esperaram antes. Eu creio que nós tivemos aqui um tempo de liberação sobre a vida de pessoas. Os anjos estão comissionando. Já foram, melhor, comissionados. E nós cremos que teremos testemunhos sobrenaturais aqui. Poderoso nome de Jesus. Aleluia. Você crê, escreve aí no comentário, eu recebo. Eu sinto que algo, para você que está assistindo, creio que tudo que foi liberado, várias chaves, o conteúdo aqui, destravou na sua mente, no seu espírito, nessa área muito importante para a sua vida. Então, vou repetir de novo, porque você pode enviar. Eu fui num congresso, o pastor Caio, aí veio uma irmã e falou assim: pastor, estou sendo muito abençoado pelo Podercast. Aí ela estava do lado de outra irmã e falou assim: mas fala para ele quem compartilhou para você. Quem te apresentou, que foi a outra irmã que mandou para ela. É assim que muita gente está conhecendo o canal. O próprio YouTube divulga também, mas muito está conhecendo através de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que compartilha. Fala: assista aí que vai ser abençoado. Então, se você foi abençoado, compartilha aí, que talvez você vai abençoar outros assistindo esse conteúdo. Pastor Caio, profeta Jonathan, obrigado aí ter vindo. Amém. Veio para o nosso... Quando você estiver assistindo, já passou e vai ser só testemunho de glória. Nosso Aleluia. evento dia 6 de dezembro. Talvez o primeiro de muitos, se Deus quiser. Obrigado aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, pastor. Amém. Nós agradecemos por essa oportunidade, por esse convite, de estarmos aqui juntos e cremos que em breve nós vamos estar de novo. Nós vamos estar compartilhando os testemunhos das pessoas que receberam curas, milagres, libertação, provisão, restituição. Afinal, poder é influência. Então nós cremos que pessoas estão sendo influenciadas pelo poder de Deus que está operando aqui no Podercast. Aleluia. É isso. forte demais esse Podercast. É mesmo. Então nós estamos acabando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.